Olá, eu sou a Lidiane e eu vou apresentar o artigo Os gatos ficam menos estressados em casas do que em abrigos? Um estudo de personalidade e metabólitos de cortisol fecal, da disciplina de medicina veterinária do coletivo. Esse estudo traz alguns questionamentos, né? O primeiro deles é sobre o comportamento dos gatos, né? Se esse trabalho pode diminuir a taxa de abandono e de maus tratos nos animais. É importante lembrar, né, que a adoção ela é movida principalmente por características físicas desses animais, como idade, pelagem, sexo do animal. E essas avaliações de personalidade do animal, junto com o proprietário, pode ser uma ferramenta para diminuir o número de abandonos ou de devolução desses animais após a adoção. Então, problemas são multifatoriais que levam ao insucesso, né, dessa adoção. Por exemplo, quando o animal faz xixi e cocô no lugar errado, quando o proprietário se muda, agressão entre outros gatos, né, que já vivem naquele local, são alguns deles. Os objetivos do estudo, então, foram avaliar a relação entre a personalidade e os níveis de cortisol desse animal, através da avaliação da personalidade do protocolo Meet Your Match, se ele é consistente através das situações, ou seja, se ele teve variação quando aplicado no abrigo e quando aplicado na casa do proprietário, já com esse animal. E investigar se essa mudança do abrigo para casa fez alguma alteração nos níveis de cortisol fecal desses animais. A metodologia, então, foi a aplicação desse protocolo adaptado, né, conheça seu proprietário, e a medição de cortisol metabólitos fecais dos gatos nos abrigos e também após a adoção para avaliar se houve alteração nos níveis de estresse. Essa aqui é uma das páginas desse protocolo, né, Conheça seu par. Tem um score de pontuação que ele é dado de acordo com a agradabilidade, abertura e extroversão do animal. Então tem várias perguntas, né, que podem ser respondidas sobre a postura corporal do animal, se ele responde quando você coloca a mão perto dele, se ele cheira, como que ele interage quando uma porta se abre, tudo isso é pontuado nesse protocolo. Foram avaliados 54 gatos do abrigo Catland, que fica em São Paulo. Esses animais são 29 fêmeas e 24 machos, todos castrados já e resgatados. A amostra foi de 45 animais, porém, 20 desses animais foram descartados após a constatação de que já havia na residência 2 animais, ou seja, a partir de 3 animais ou mais, ele era retirado do estudo. Então, no final, acabou sendo feito todos os testes e avaliações em 15 animais. Essa avaliação, então, foi feita com o protocolo 2 vezes, porque ele já é feito na introdução desse animal no abrigo, ele foi repetido posteriormente já no novo lar com o proprietário. E as amostras fecais também, elas foram retiradas do abrigo e também depois da casa do proprietário e comparadas. Aqui os resultados, esses 2 animais que estão à direita do zero, né, ou seja, positivos, eram animais que eram pouco sociais, e os demais, à esquerda, já demonstram níveis um pouco menores de cortisol fecal. O tamanho da barra mostra um nível de confiabilidade do estudo, né? Com 80% para as mais finas e de 95% de intervalo para as mais grossas ali. Esses aqui são os outros animais. E na discussão, então, eles não encontraram uma correlação entre a personalidade e níveis de cortisol, apesar de haver uma ligeira diminuição dos níveis de cortisol fecal quando eles já estavam na casa do proprietário.
E a avaliação do protocolo foi consistente nas localidades, ou seja, eles encontraram valores muito parecidos quando no abrigo quanto no novo lar. Eles levantam a questão desses animais serem sociáveis, então eles têm uma personalidade que levou a um resultado muito parecido entre eles, além de já ter recursos dentro da casa e não brigarem por isso. E as três possibilidades que eles também levantam para justificar essa não correlação e essa pouca variabilidade nos níveis de cortisol, de estresse nesses animais, são três, né? Os gatos, então, já têm esse mecanismo que minimiza o impacto em novos ambientes. O abrigo fornece condições boas ambientais, principalmente com enriquecimento ambiental, carinho, entre outros, e eles conseguem lidar bem com o estresse. Ou que todas as 11 casas eram tão estressantes quanto o abrigo, por isso não houve essa variação. A conclusão deles, então, é implementar esse protocolo, por acreditarem que é uma maneira bastante efetiva de convencê-lo junto com o animal, para você diminuir as chances desse animal ser devolvido e você ter aí uma efetividade importante na adoção. Nas considerações positivas, o tema é bastante pertinente, visto que esse é um dos problemas mais recorrentes no abrigo, de animal que não se adapta, ou o proprietário não se adapta àquele animal e acaba tendo que devolvê-lo ao abrigo novamente, além de trazer conhecimentos interessantes sobre bem-estar animal. Essa adaptação do protocolo também é bastante interessante, e a importância do perfil do potencial proprietário com relação aos gatos, que a gente já comentou. Como consideração negativa, a metodologia parcial depende da avaliação do proprietário. Muitas vezes eles não têm esse conhecimento tão efetivo para fazer uma avaliação qualitativa. E pode ser que algumas avaliações tenham sido feitas de forma equivocada, ainda que tenha sido explicado para eles como fazer, e a coleta, né, de fezes, por exemplo, levando em conta fatores como se o animal foi ao veterinário, que poderia ter um aumento de estresse, houve alguma mudança no ambiente, na casa, se ele adoeceu ou não, que poderiam causar essas variações. A importância das técnicas de introdução de um novo gato na casa, eles foram até abordados no estudo, mas de uma forma mais superficial. Outros estudos já demonstram que gatos demoram cerca de 6 meses, no mínimo, um animal social, bem socializado, para se adaptar àquele lar. Alguns levam mais, alguns levam menos, alguns não conseguem sequer ser socializados com o animal que já vive naquele ambiente. Como a janela de estudo do momento da adoção até a finalização das coletas são de 3 meses, pode ser que essas avaliações ainda estejam sendo tratadas com esse animal sob estresse desse novo lar, e não necessariamente na visão otimista que eles trazem, que é de que os abrigos têm um alto grau de bem-estar comparado com a casa, que eles são semelhantes e por isso não houve variações. Eu acho um pouco presunçoso acreditar que seja isso, visto que tem outras características no abrigo que podem interferir no grau de bem-estar desse animal. Por exemplo, apesar de serem animais sociais, eles têm grupos, formam colônias, um pouco mais complicado no abrigo, que eles são misturados, não tem essa divisão, né, de locais, eles têm acesso à área externa, protegida, tem um bom enriquecimento ambiental, porém tem uma alta densidade de gatos no local, quase 1 gato por metro quadrado, poucas caixas de areia, poucas vasilhas. Lembrando que os gatos gostam, né, de ter sua própria caixinha de areia, e não ter isso à disposição deles
pode ser um fator estressor. Então, eu não concluiria dessa forma, eu deixaria em aberto e pensaria sobre uma nova medição depois desse prazo mínimo de adaptação, para entender realmente se o gato dentro de um novo lar, 6 meses é o período mínimo para ele. A gente fala novo lar, a gente pode pensar em poucas semanas, em poucos meses, mas levando em conta a nossa cronologia e não daquela espécie que é um pouco mais demorada, em vista da nossa. Obrigada.